Quando eu comecei a me libertar das ideologias a que eu sofri no movimento, eu saí do assentamento para trabalhar, porque lá não havia nenhum tipo de emprego. Nenhum, absolutamente nenhum. Então, ou eu me tornava um militante, que eu não tinha intenção, ou eu saía de lá e ia trabalhar. Quando eu fui para a cidade, olha que é até assim engraçado, né? Porque na época eu comecei eu lembro que no Facebook, em 2017, ele começou a surgir muito a questão da direita e esquerda, que não havia tanto esse debate antigamente. Por incrível que pareça, eu comecei a seguir MBL, né, na época, por incrível que pareça, que parecia de direita, pelo menos na época. O Marco Antônio também era do... Eu não era nada. Ele agora, Antônio. Era assim. Não, eu tenho informações privilegiadas. Só pra esclarecer, Pedro, os caras atrapalham a entrevista. Eu votei no Kataguiri e no Mamãe Falei. E é o maior arrependimento da minha vida. Boa. Só isso. Cara, eu achava que em Kataguiri, Mamãe Falei era tudo de direita. Mas eles vendiam muito bem essa ideia na época, né? Eram muito engajados, inclusive. Sim. E aí eu falei, cara, peraí, existe o direita? O que é direita? Comecei a pesquisar. E nesse processo eu já começo também depois a entrar na questão acadêmica da teologia. Comecei para um seminário, né, e comecei a fazer um curso teológico, bacharel. E aí eu começo a perceber que quando eu olhava para a Escritura Sagrada e eu comparava com as ideologias, mas a Bíblia não apoia aborto. Mas a Bíblia não apoia a ideologia de gênero. Poxa, mas a Bíblia, ela tá muito mais ligada à questão do mérito do que esse rancor que o MST tem contra o agro, que ele tem contra o empresário. A Bíblia não me mostra isso. E nesse processo eu começo a me libertar. Então foi bem em 2017... E aí se vendia essa ideia do Bolsonaro monstro, Bolsonaro contra o trabalhador, contra o pobre e tal. E eu começo a perceber que alguma coisa estava errada, né? E aí eu começo esse processo de libertação, mas eu digo que foi duas coisas. Primeiro, a Bíblia Sagrada, os princípios judaico-cristãos, né, que são princípios eternos que estão na Bíblia ali. Eu comparava e via que as ideologias esquerdistas, elas são antagônicas à fé cristã. Na verdade, quando eu comecei a estudar depois sobre marxismo, escola de Frankfurt, eu fui percebendo que a ideia, o projeto, né, político deles era destruir o Ocidente. E o Ocidente, traduzido, fé judaico-cristã, né? Os princípios éticos da Bíblia Sagrada. Então, rapidamente, eu já me situo ali dentro das ideologias e falo, cara, eu não sou de esquerda mais, eu sou conservador. Eu tenho que ir mais para a direita aqui. A própria Bíblia diz que o coração do sábio se inclina para a direita e do tolo para a esquerda, né? Então, nesse processo é quando eu começo a me libertar. Só que assim, eu me libertei, votei no presidente, mas eu ainda não fazia nenhum tipo de militância porque eu demorei para fazer um processo de libertação completa. Revisar toda a minha vida, revisar tudo aquilo que eu acreditava.